Muitos estudantes concluem seus cursos universitários com pouco ou nenhum conhecimento de gestão de projetos. No episódio de hoje, vamos falar de um programa que vem mudando esse cenário e difundindo conhecimento nos lugares mais oportunos. Vamos conhecer um pouco mais do programa Agente de Mudança do PMI Santa Catarina. Olá, seja muito bem-vindo ao segundo episódio do PMI Santa Catarina Podcast. Eu sou Bruno Gabriel, engenheiro de software, gerente de projetos, certificado PMP, e serei o host desse podcast junto com a Nicole Abreu e o Ciril Oliveira, que fazem parte da equipe de produção. E hoje teremos a participação de duas mulheres que estão fazendo a diferença para a educação profissional de muitos jovens. Primeiramente, gostaria de apresentar a gerente do projeto, que é a Tatiane Silva, também conhecida como Anne. Ela é administradora, com MBA em gestão de projetos e possui mais de uma década de experiência nas áreas de contratos, processos e comunicação. Sua trajetória é pautada pelo uso da gestão como instrumento de impacto social, inovação e desenvolvimento de competências práticas. Seja muito bem-vinda, Anne. Estou muito feliz em participar desse episódio e falar desse programa que, assim, mora no meu coração. E eu estou muito feliz em fazer parte dele e estar tocando ele. Obrigada pelo convite. Bom, e gostaria de apresentar também a Milena Veiga, a Mili, formada em gestão de pessoas e biblioteconomia, conquistou a especialização em tecnologia da informação e doutorado em engenharia do conhecimento. Há 10 anos atua diretamente com gestão de projetos e atualmente lidera frentes complexas e equipes no projeto Connect Sapiens e em sala de aula trabalha na PIB Education e na Unicenai de Florianópolis. Seja muito bem-vinda, Mili. Oi, pessoal, que alegria estar aqui. Não tenho palavras para agradecer. Amo trabalhar em conjunto com o PMI. O Agente de Mudanças foi aí um dos projetos preferidos de trabalhar. Gosto muito, agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês um pouquinho mais. Maravilha. E antes de entrarmos no tema principal da nossa conversa, vamos fazer um ping-pong para esquentar os motores e para o pessoal que está assistindo conhecer um pouco mais sobre vocês, tá ok? Perfeito. Anne, você já passou pelo Sebrae, pelo PMI Bahia, e agora está no PMI Santa Catarina. Conta para a gente como essa bagagem toda de consultoria e voluntariado tem ajudado a lidar com projetos educacionais e sociais. Bom, a trajetória é longa e as mudanças são muitas. Eu gosto bastante de mudanças. Bom, como você mesmo citou, eu sou de Salvador, Bahia, e meu relacionamento com o PMI, ele iniciou, né, no capítulo Bahia. Então, lá eu passei por várias diretorias, né, desenvolvimento profissional, ações sociais, marketing. Então, é uma experiência muito enriquecedora. Mas a minha entrada mesmo foi por ações sociais. Então, meu relacionamento ali com impacto foi desde o início ali do meu contato com o PMI, tá? Quando eu cheguei em Santa Catarina, eu logo fui convidada para fazer parte do capítulo do PMI daqui, e desde que eu assumir ali a gestão de projeto de impacto, eu já entrei, né, na atuação do programa Agentes de Mudança. Então, a minha relação com estudantes, ações sociais, ela é de muito tempo, e todo o meu conhecimento, toda a minha experiência dedicada para esse tipo de ação é extremamente gratificante e alinhado ao meu propósito de vida, que é fazer a diferença positivamente na vida das pessoas. E, no momento, eu tenho dedicado a isso através do meu conhecimento. Então, o relacionamento com os estudantes, o relacionamento com as organizações, com a universidade, e isso ali coloca, de fato, o alcance, me ajuda a alcançar esse objetivo, sabe? Que eu venho ali percorrendo para alcançar. Então, é uma diferença muito grande que eu consigo perceber, né, no que a gente entrega para todos os envolvidos.
Então, é gratificante ver o quão grande e o quão potente é o resultado de todas essas ações. Bom, mas vamos conhecer um pouquinho da Mili também, né? Mili, você vive no dia a dia de pesquisa e inovação na prática, né? E então queria saber um pouquinho de você, assim, você é mais IA, né, na gestão, ou ainda curte lá o bom e velho Kanban na parede, né, com os post-its e tudo mais, hein? Eu diria que eu sou híbrida. Eu me adequo aos dois, assim, porque depende do contexto, né? Se a gente estiver falando de organizações sociais, né, Tati, que a gente lida muito, eu prefiro o Kanban. Vou te ser sincera, que eu acho que a gente se aproxima muito mais, né, das organizações sociais, Uhum, porque geralmente eles não têm tanta tecnologia. Mas como eu uhum, dou aula, né, de ciência de dados, inteligência artificial, até o contexto mais técnico de onde eu vim, para uhum. empresas eu sugiro muita IA, automação, então isso eu diria que eu sou híbrida, dependendo do contexto a gente faz a adaptação, né? O gestor de projetos é muito isso, assim, esse equilíbrio entre usar as ferramentas certas nos locais adequados. É isso, a gente procura fazer um mix de recursos de acordo com o cenário, né, com o ambiente, waterfall com agile, né, IA com Kanban, enfim, a gente vai realmente tendo que fazer adaptações de acordo com o tipo de projeto, com o time que a gente está tratando, né? Isso mesmo. Faz todo No, sentido. no Sapiens, né, onde eu estou trabalhando num centro de inovação, que é esse projeto grande do Connect Sapiens, são muitas pessoas e elas são muito diferentes entre si, né? E fazer um alinhamento assim de diversas secretarias em conjunto, o pessoal que trabalha, por exemplo, no EPROGE sabe que eles estão dentro de uma secretaria específica, né? Pensando no governo do estado. Mas quando você trabalha num projeto que alinha todos os setores da economia, isso fica um pouco mais desafiador. Então, às vezes, você usa até no mesmo projeto diversas ferramentas. Então, é só para complementar, porque lá eu acabo usando a Agile, por exemplo, para gestão de equipe, mas faço pair programming o tempo todo, quando necessário, né? Então, Uhum. acredito que a gente tem que estar preparado, né, para esses momentos. Mas é muito, muito bom, né, Tati? É muito bom. Ô, Anne, e você como administradora, né, e apaixonada por processos e indicadores que você me contou, né, de onde vem esse brilho nos olhos para resolver esses quebra-cabeças organizacionais que surgem a todo momento? Sim, realmente, eu sou apaixonada por projetos, processos. Sou formada em administração, especialista em projetos. Tenho uma longa trajetória ali na área administrativa e também na área de projetos, né? Porque eu atuava muito com diversos setores em alinhamento de escopo, definição de requisitos, enfim. Então, eu gosto, a minha paixão por processos, ela veio ali da minha atuação na área administrativa. Então, mapeamento de processos, gestão, organização, é algo que é a minha paixão realmente. E também no meu período de graduação, né, quando eu estava cursando a minha graduação em administração, eu descobri a gestão de projetos em uma disciplina, né, que a gente estuda nesse curso, e foi ali que eu me apaixonei pela área de gestão de projetos. Eu atuei como líder de um projeto de turma que era para atender uma organização, uma OSC, né? E daí, ali, aquela atuação, aquela experiência me despertou para a gestão de projetos e eu segui, depois da graduação, com a especialização. E foi na especialização que eu tive o primeiro contato com o PMI. Então, Uhum. um dos meus professores da pós-graduação, ele me convidou para fazer parte da instituição, e desde então, assim, eu segui buscando conhecer mais até que eu, de fato, ingressei posteriormente. Então, é uma linha, assim, na minha visão do que eu já venho trabalhando. Então, hoje eu atuo como analista de projetos de tecnologia viária, mas eu também atuo com projetos
de startup, de negócios empresariais em si. Então, para mim, a linha é a seguinte, né? Eu tenho uma metodologia que hoje eu trabalho com ela, que inicia ali pelo planejamento estratégico, né? E em seguida a gente parte ali para o plano de ação, e é a partir do plano de ação que os projetos surgem. E aí a gente segue ali com a estruturação dos projetos, e todas as etapas seguintes, né? Execução, enfim. Então, hoje eu tenho essa atuação e são áreas realmente do meu coração que eu tenho prazer, né, em atuar e contribuir, né, desde com grandes empresas até com empreendedores. Olha, muito interessante esse seu relato, né, que você iniciou aí na gestão de projetos aí justamente no curso de graduação, né, Isso. e conheceu o PMI por ali, enfim, as iniciativas de gestão de projetos por ali, porque é, não é tão comum assim, né, eu vejo que existem até as disciplinas, né, de gestão de projetos nos cursos de administração, de engenharia, enfim, vários cursos, só que muitas vezes não é tão abordado com os conceitos, com um detalhamento, né? E eu acho que é esse o grande valor que o programa Agente de Mudança vem trazer, né? É um complemento e um aprofundamento justamente para o pessoal conhecer um pouco mais, né, do que é o PMI, né, e as outras ferramentas de gestão de projetos, metodologias, né, melhores práticas, né, e colocar em prática, né, porque você ganha know-how, você ganha experiência justamente colocando em prática, né? Mas eu estou aqui dando até um spoiler, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso ali na Sim. frente, mas eu queria fazer uma última perguntinha desse ping-pong aqui para a Mili, que é o seguinte, Mili, se você pudesse mentorar a Mili 10 anos atrás, qual seria a primeira dica de gestão de projetos que você daria para ela? Foi muito pertinente essa sua pergunta, Bruno, porque eu estou fazendo 10 anos hoje da minha segunda graduação. Eu fiz primeiro biblioteconomia e aí depois eu fui fazer ciência da informação e muito interessante porque quando você faz uma segunda graduação, você já é um pouco mais velho, você já tem experiência de mercado, né? Você já atuou em outros locais. E quando eu fiz biblioteconomia, eu nunca tinha estudado gestão de projetos, eu nunca tinha entendido, né? E a primeira disciplina que eu tive era engenharia de software. E aí, dentro de engenharia de software, você aprende gestão de projetos, né? Não necessariamente eu tive o privilégio nesse período, como a Tati, de conhecer o PMI, eu fui conhecer o PMI só na pós-graduação, mas teria me ajudado muito, inclusive, né? Mas conheci ali a gestão de projetos. E foi muito bacana, porque durante esses 10 anos, né, fiz a graduação ali, era uma graduação de 2 anos e meio, era a primeira vez que eles tinham aberto essa graduação na UFSC, que era uma graduação híbrida, e aí eu acabava tendo aulas de gestão e aulas técnicas, né? Então, enfim, as aulas de cálculo 1 até outras mais desafiadoras, mas a aula que eu mais gostava era de engenharia de software, porque ela trazia isso que a Tati falou, né? Que é a quebra. Quando a gente começa a trabalhar por partes, tudo fica muito mais simples, né? E aí a gente começa a implementar na vida da gente. Então, esses 10 anos de trabalho, né, no primeiro semestre, eu comecei a trabalhar com gestão de projetos, foi o primeiro estágio, dali eu fui efetivada para trabalhar como PM, daí depois eu fui me aperfeiçoando para fazer levantamento de requisitos, para fazer CSPO, entre outras certificações, mas foi um desafio, porque você vai implementando isso na sua vida e depois você não consegue mais dissolver, né, Tati? A gente olha e depois não consegue mais desver a gestão de projetos em todas as atividades que a gente faz. E, e principalmente, assim, quando a gente atua na área um pouco mais técnica, e daí o Bruno provavelmente vai entender o que eu estou falando, a gestão de projeto, ela torna tudo mais tranquilo, mais calmo, mais fácil, porque você reparte as coisas em fases, consegue se organizar melhor,
e consegue entregar melhores resultados, né? Então, ela fez bastante diferença na minha vida, porque eu adaptei isso à minha vida pessoal, aos meus filhos, tudo. Que quando eles eram pequenos, eu construía uns kanbans na parede para eles, com cartolina de atividades para eles fazerem. Então, isso tudo foi mudando a minha vida, essa segunda graduação, por meio da gestão de projetos. Então, aquilo que eu aplicava no meu trabalho, trazia para a vida pessoal e vice-versa, e isso foi uma ruptura, assim, no meu modo de pensar. Eu já era um pouco mais metódica, assim, né, com biblioteconomia, mas a gestão de projetos, ela me pontuou como eu posso aplicar isso para qualquer momento, qualquer área da vida, e o quanto é importante, né, a gente entender desde o planejamento, né, Tati, até a entrega com qualidade dos processos. Não sei se eu te respondi, Bruno, se faltou alguma coisa. Claro. Não, sem dúvida, você deu uma aula aqui. Mas a gestão de projetos realmente ela é muito abrangente, né? Ela abrange, né, o planejamento de tempo, de custo, né, de riscos, né? Então, são coisas que a gente traz para a nossa vida, né? Você vai fazer uma viagem, você planeja o roteiro, aonde você vai ficar, por onde você vai passar, os lugares que você quer visitar, os problemas que podem acontecer, então você já coloca ali uma reservinha de contingência para dar, você contrata um seguro, enfim, você traz isso para a sua vida, né? Então, o conhecimento de gestão de projetos é uma coisa que todo mundo devia saber, né? Eu costumo dizer assim, devia ter uma matéria na escola, né? Assim como teria que ter gestão de financeira, né? Teria que ter gestão de projetos, porque a pessoa aprende a viver melhor, né? Lidar melhor com os problemas, né? Quem é organizado, planejado, lida melhor com os problemas e vive melhor, consequentemente, né? Eu acho que é mais... Desculpa. Eu acho que, assim, a gente precisa disseminar para as pessoas que a gestão de projetos ela está presente em tudo, sabe? Está presente no nosso dia a dia, porque se você acorda e primeiro você arruma a sua cama, você já está ali, né? Planejando. Se você vai fazer uma viagem, você identifica que no lugar vai poder chover, você está fazendo gestão de risco. Se você faz ali o cálculo de quanto você vai gastar, é gestão de risco. Enfim, então, em tudo na nossa vida, a gente pode relacionar projetos e levar isso de maneira didática, né, para alcançar desde a criança, né, até, enfim, os adultos que são de outras áreas que acham que não tem nada a ver com gestão de projetos, mas sim, gestão de projetos está em tudo. E a gente pode atrelar o nosso dia a dia a todas as áreas de conhecimento ali, tá? Da gestão de projetos. Eu sou fascinada. Isso. Eu ia dizer antes que os alunos, a gente observa aqueles alunos que têm algum conhecimento, porque em Florianópolis tem algumas escolas que trabalham por projetos, não sei se todo mundo tem esse conhecimento, né? Mas no norte da ilha tem umas escolas chamadas Escolas do Futuro. Essas escolas trabalham com gestão de projetos. Então, aqueles alunos que passam por essas escolas, são escolas públicas, né? Eles aprendem e eles chegam no ensino médio e ensino superior de outra forma. Então, vai ao encontro do que o Bruno colocou, assim, né? Infelizmente, a gestão de projetos ela ainda não está, né, na BNCC, ainda não está para os alunos trabalhando lá desde o primeiro ano, porque não são todas as escolas que têm esse recurso. Mas eu creio que o trabalho que o PMI faz, Bruno, né, de fazer parceria com as escolas, com as universidades, eu falo para a Tati, a gente tem que levar o agente de mudança para tudo, todas as escolas, todas as universidades, porque ele traz esse olhar diferenciado, né, dos alunos, e eles já se tornam profissionais competitivos, né, a partir dessa vivência em gestão de projetos desde pequenos, né. Então, eles aprendem ali, é muito, muito bonitinho de ver, assim, vale a pena visitar. Eles aprendem, então a gente colhe aqui, planta, tem que esperar, e daí se não chove, como que funciona, né? Se a gente ganha, eles têm uma semente que ganham para fazer a plantagem lá, e é muito legal. Então, isso traz para ele outras visões, e muitos deles vão empreender mais velhos, porque eles vêm com esse processo já de entendimento, e é muito bacana de ver, viu?
Então, eu sempre recomendo para todo mundo o estudo, né? Vai ler, lê o e-book. Não, é muito difícil. Então, tá, mas lê algum artigo a respeito, para que vocês entendam um pouco melhor, né? Que a vida pode ser muito mais simples, com a gestão de risco também, né, Tati? Com certeza. Entrando então aqui, a gente já começou a falar do programa, né? Vocês já deram uma palhinha aí, né, do que é o programa, mas vamos entrar no tema mesmo. E assim, Anne, como é que surgiu o programa Agente de Mudança dentro do PMI Santa Catarina? Sei que quando você chegou, ele já tinha iniciado, né, com uma outra voluntária, né? E você fez parte do time. E como é que foi essa história? Isso, muito bom chegar nessa parte, Bruno. Estou ansiosa ali para contar. E não tem como falar do início desse programa sem falar das minhas antecessoras, né? Que teve muitas outras. Primeiro ali pela idealizadora desse programa, que foi a voluntária Thais. Ela, né, idealizou esse programa e na estrutura dele ali com o workshop, o hackathon e o objetivo desse programa, né, é justamente disseminar o gerenciamento de projetos e a responsabilidade social, também aplicando os ODS, para alunos de nível médio e universitários, tá? Então, esse é, na verdade, até hoje, o principal objetivo desse programa, e o público justamente são alunos de nível médio e universitários, tá? Uhum. Esse programa, a primeira edição dele, a edição piloto, ele foi realizado em abril de 2023, tá? Foi quando começou, em que o programa ele foi realizado em uma escola pública de Balneário Camboriú. Sim, foi onde nós realizamos. E daí, nessa primeira edição, a gente também teve ali, nessa realização do workshop, juntamente com o Hackathon, antes de falar dessa primeira execução, que foi o piloto, eu gostaria de trazer também a composição do programa, né? No seu início, ele era composto por um workshop sobre a ferramenta PM Canvas, e também os ODSs, e o segundo momento desse workshop é a dinâmica Hackathon, em que os alunos, né, após receberem a teoria da ferramenta PM Canvas, estruturam nela uma ideia de projetos que, como a gente vincula ali ao ODS, essa ideia ela precisa atender a comunidade e estar vinculado a um dos ODS. Então, os alunos, eles, nessa dinâmica, fazem esse exercício de pensar em uma ideia e essa ideia que atenda à comunidade e que relacione com os ODS, tá? Então, nesse projeto piloto, que foi realizado na escola de Balneário Camboriú, os alunos tiveram esse desafio, o grupo, né, premiado, ganhador foi premiado, né, com o valor de R$ 3.000, e essa Olha, premiação, ela foi realizada no Congresso Brasileiro de Gestão de Projetos e Liderança, que neste ano de 2023 foi realizado em Balneário Camboriú. Então, foi um marco assim muito grande para a gente. Foi o começo ali com grande potência, sabe? Esse projeto piloto. Eu vou citar aqui uma linha do tempo e alguns dados, só para enriquecer a nossa conversa e contextualizar bastante esse programa. E aí ele seguiu, né, nesse mesmo ano de 2023, no segundo semestre, também entregamos na estrutura de workshop e hackathon e para uma escola aqui de Florianópolis. Atendemos ali, trabalhamos com alunos do nono ano, tá? Em 2024, primeiro semestre de 2024, a gente executou o programa ainda nessa estrutura de workshop e hackathon, pela primeira vez em desculpa, pela primeira vez em uma universidade, que foi a UDESC, a gente executou
no segundo semestre de 2023. Então, o projeto piloto foi no primeiro semestre de 2023 e no segundo semestre nós já expandimos para além de escolas de nível fundamental e médio. Nós já expandimos para a universidade, que foi a UDESC. Nossa parceria, né, com a UDESC começou ali no segundo semestre de 2023. E nesse mesmo semestre, a gente também executou o programa na estrutura do workshop com Hackathon em uma escola aqui de Florianópolis, tá? Alunos do nono ano, como eu tinha informado. Já em 2024, no primeiro semestre, nós continuamos a parceria com a UDESC, entregando também o programa na estrutura de workshop Hackathon para alunos da sexta fase do curso de Administração Pública na disciplina de Gestão de Projetos. E os projetos que os alunos ali trabalharam nesse workshop, né, as ideias, né, que eles estruturaram na ferramenta PM Canvas foram para atender a comunidade Ratones. Então, todos os alunos ali dedicados, formados, cuja turma se estruturou em grupos, cada grupo pensou em uma ideia de projeto que atendesse às dores dessa comunidade, da comunidade Ratones. Tá? E aí, já nesse mesmo semestre, a gente também a gente recebeu um convite para executar esse programa em uma instituição, em uma fundação, em Blumenau. Então, a equipe, né, do programa se deslocou para Blumenau para atender a alunos apoiados pela Fundação Fritz Miller. E aí, nessa instituição ali, nós executamos o programa na estrutura de workshop em Hackathon para esses alunos que jovens em contraturno, né, em contraturno escolar, jovens em situação de vulnerabilidade social. Então, foi uma experiência também enriquecedora. A gente consegue ver em todas as turmas que a gente executa esse programa o brilho nos olhos dos alunos, o interesse, a alegria em estar ali participando da dinâmica, enfim, tá? Então, já no segundo semestre desse mesmo ano de 2024, a gente continuou a parceria com a UDESC, e nesse segundo semestre já teve ali uma mudança, tá? Porque quando a gente executou quando a gente executou o programa no primeiro semestre, a gente identificou a necessidade de dar continuidade na estruturação daquelas ideias desenvolvidas pelos alunos, as quais seriam entregues para as comunidades atendidas, tá? E foi a partir daí que a gente identificou, né, a oportunidade e necessidade de termos o projeto de mentoria. Foi desde então que o programa passou a ter uma nova estrutura. Por isso que eu sempre estou aqui reforçando, né? Semestre tal, na estrutura tal. Por quê? Foi em 2024.1, primeiro semestre, que o programa ele teve a sua expansão, em que passou a ser constituído pelo workshop com o Hackathon e também pelo projeto de mentoria, tá? E esse projeto de mentoria, ele tem ali a sua estrutura de encontros durante o semestre, em que nós do PMI captamos profissionais filiados e da comunidade para apoiar esses alunos no refinamento da ideia e estruturação do plano de projeto a ser entregue para as comunidades que seriam atendidas. Então, foi um novo marco para a gente, tá? Um novo desafio e de entregas muito gratificantes. Tá? Eu tenho mais aqui informações da linha do tempo desse programa, mas eu já vou pular aqui para não me estender muito, né? Que eu quero reforçar como é que a gente vem trabalhando em números nesse programa. Então,
já foram mais de 200 alunos impactados, tá? Desde quando esse programa se iniciou. Mais de 50 profissionais, né, parceiros, e esses profissionais entre filiados do capítulo de Santa Catarina e da comunidade, né, enfim, do mercado, mais de 40 projetos elaborados e mais de 20 comunidades impactadas. Então, são números que falam por si só. Uhum. É a diferença sendo feita, é a comunidade, a sociedade sendo impactada. Eu não vou estender mais. Tati, portfólio lindo, a gente tem que fazer Sim. mais pelo estado inteiro. Sim, pelo estado inteiro é nossa intenção, mas eu vou passar para o Bruno continuar ali a linha dele, a programação, mas e um desses profissionais que a gente alcançou, né, que temos como parceiros até hoje, é a Mili, que está aqui, tão doce quanto o seu nome, tão inspiradora com todas as suas experiências e que vem ali contribuindo bastantemente com esse programa. E eu sou feliz e grata por todo o conhecimento compartilhado. Olha, Ania, é muito legal ouvir essa história toda, né? Já ganhou mais um voluntário para poder participar. Eu quero, no próximo programa, ter a chance de poder participar, porque realmente... Estamos com vagas abertas. Né? E vamos ver a viabilidade, né? Estou aqui em São Bento do Sul, mas enfim, a gente dá um jeito, né? A gente dá um jeitinho. Sim. E porque são números importantes, né? E você vê realmente o PMI Santa Catarina fazendo a diferença para a sociedade, né? Trazendo valor, trazendo conhecimento, né? Isso é muito importante. E uma coisa importante é se falar, né? Com voluntários, né? As pessoas que participam do programa não estão sendo remuneradas por isso, né? Elas fazem com o amor, né? Fazem porque têm o prazer da gestão de projetos, né? De divulgar, sim, disseminar esse conhecimento, né? E aí falando um pouquinho, né? Da metodologia, né? Que vocês selecionaram, né? O PM Canvas lá do professor, né, José Finóquio, né? Grande Finóquio. Eu queria que a Mili comentasse um pouquinho como é que é o uso do PM Canvas, né, como é que é na execução, né, do workshop ali, no hackathon, enfim, como é que é os alunos conhecem, né, a metodologia e implementam, como é que acontece isso? Desculpa, Bruno, só interromper aqui, antes da Mili falar, só para trazer uma informação importante que justamente permite que ela tenha essa bagagem, porque a Mili, como uma grande parceira, ela já atuou nos dois momentos do programa. Ela já atuou desde mentora, que foi quando ela iniciou, até jurada do Hackathon, que é quando os alunos apresentam as ideias em formato de pitch. Então, a Mili, ela tem muita propriedade para falar nessa participação ali como nossa parceira desses dois momentos, do workshop e a mentoria. Então, muito obrigada, Mili. Aproveito para falar que dia 17 minha viagem foi cancelada, quero estar lá de novo. Por favor, se houver vaga, já me leva de volta. Acho que a gente ainda tem uma vaga, vai lá. Pronto, já quero. Então tá. Bruno, assim, ó, eu sou a fã. Eu falo do programa Agente de Mudanças onde eu vou, porque assim, eu tenho noção desse impacto. Para você ter uma ideia, a primeira turma que eu fiz a mentoria junto com a Tati, e foi muito legal, eu conheci a Leonor, até me emociono de falar, porque assim, as meninas me convidaram, foi a formatura delas agora, a gente atendeu elas na sexta fase, e aí a formatura delas foi esse semestre agora. Inclusive elas me convidaram, de tanto que a gente pegou assim uma parceria, então elas Nossa, eu tô emocionada. Foi muito legal. Então, esse projeto, ele tem um impacto, assim, para nós, e aí eu vou, antes de falar do PM Canvas, e aí foram muitas perguntas, Bruno, então depois talvez tu vá me fazer outras de novo.
Mas antes de falar do PM Canvas, assim, a importância do mentor PMI, daquele mentor experiente, ou principalmente daquele voluntário que tenha realmente o entendimento do que é a comunidade. E essa triagem foi muito bem feita pela equipe junto com a Paty, porque foi super importante, a gente casou muito bem. Então, aquelas mentoras, né, a Neus, enfim, as outras pessoas, não vou citar todas aqui para não ficar ruim, posso esquecer alguém, mas eram pessoas que estavam dispostas a trabalhar junto pelos grupos que eram dispostos em sala de aula. Então, a professora Júlia, ela faz uma explicação do conteúdo técnico, então ela vai particionando a aula dela, e nós vamos trabalhando como mentores paralelamente nas aulas. Então, uma aula ela passa o conteúdo técnico, mais teórico, e a gente aplica isso dentro do PM Campus. Mas foi muito, muito, muito assim, enriquecedor essa do 2024-2, porque esses mentores, eles trabalharam muito bem juntos, assim, eles tinham um entendimento, até não me lembro, mas eu acho que foi a comunidade do Campeche, que a gente ficou fazendo algumas análises, e a gente trabalhava junto, né? Então, os mentores em conjunto, então esse programa, ele é muito sensacional, eu sou muito fã dele, porque ele faz com que os mentores trabalhem juntos, os alunos trabalhem juntos e todo mundo por um propósito só, né? Como é numa empresa, como é em outro lugar, que às vezes você está setorizado, mas você atende. Só que ele escala. A vantagem principal desse projeto é que ele escala. A forma, né, e assim, aqui eu não estou só rasgando cedo, eu estou reconhecendo a competência da Tati, porque essa organização e a condução faz com que o mentor se situe ali dentro de tudo que está acontecendo com o que o aluno está aprendendo com a professora em sala de aula, associando as atividades que a gente vai desempenhando com eles. Então, semanas das semanas, isso é um pouquinho, passa muito rápido, Bruno, recomendo você vir, porque passa rápido. Quando você vê, meu Deus, acabou, quero mais do negócio. Então, é muito bacana. Então, o que o Open Book fala, né? Ele fala sobre a entrega de valor. Eu acho que o principal foco, assim, do agente de mudança para o terceiro setor é que ele traz maturidade. Maturidade para resolver problemas complexos. Então, você olha, né, para uma grande operação e você diz assim, ai, nossa, a gestão de projetos pode ser muito rebuscada. Não é. E aí, para o PM Canvas, ele deixa tudo muito mastigado para as organizações do terceiro setor ter esse entendimento. Então, assim, a gente faz a mentoria em sala de aula e a gente se comunica, tem uma forma de comunicação, que às vezes é o Trello, às vezes é um grupo do WhatsApp, e a organização do terceiro setor também fala com mentores. E aí a gente tem essa condução com os alunos, ninguém faz nada pelos alunos, tá? Eles têm muita vontade, eles se engajam junto com a gente, porque eles colocam em prática todo o aprendizado das disciplinas. Então, eles aprendem o que a Tati falou, né? Ah, tem a aula de gestão de custo, de gerenciamento de risco, todas essas etapas colocado em sala de aula e ele coloca em prática. O aluno faz isso no cotidiano em parceria com a organização. Então, a organização fica muito feliz, muito empolgada. A gente empolga de ver o negócio deles sendo mais sustentável. E eu acho que essa clareza visual que o PM Canvas traz, né, de você olhar as coisas, ele deixa todo mundo na mesma página. Então, é muito bacana ver esse processo prático e o resultado lá na frente, né? Os alunos levando isso, e a organização só esperando a próxima entrega, a próxima entrega, a próxima feature. Vamos colocar ali. E eu acredito, assim, ó, não sei se a Tati tem um NPS, mas provavelmente deve ser de 100%, porque as pessoas ficam, assim, emocionadas. E eu conversando com outros mentores, não cheguei ainda no hackathon, tá? Por favor, me esperem mais um pouquinho. Mas conversando com os outros mentores, a gente percebe a alegria dos mentores também. Porque a gente vai, sai, se pudesse, passava lá o dia inteiro fazendo isso, porque a gente observa que os alunos têm um crescimento, né, conseguem entender na prática o que é gestão de projetos por causa dessa condução e do formato do programa. Para além disso, as organizações têm uma entrega tangível, né? Elas conseguem ter algo, olha, o PMI junto à universidade, né, do estado de Santa Catarina fizeram uma entrega
que é palpável, né? Seja desde um planejamento estratégico, que às vezes a organização não tem, até, de repente, como que eu posso procurar novas ferramentas para fomento? De que forma que eu consigo pensar em adquirir mais recursos? Às vezes, o meu problema, às vezes, não é financeiro, ele consegue identificar, tem ali uma análise, então, talvez eu precise de mais pessoas, voluntárias, ou de uma ajuda, né? Então, é muito bacana. Como que funciona o processo, né? A metodologia em sala de aula. Então, eu mencionei que em alguns encontros, né, a professora faz a explicação teórica, e no primeiro dia a gente faz um grande envolvimento, assim, muito legal. A Leonora vai, ela explica o que é o PMI, a gente faz aquele onboarding maravilhoso, todo mundo fica, quero ser PMI, é maravilhoso. E aí, os alunos começam a entender como vai ser o processo, a parte passa o cronograma, a gente vai alinhando as expectativas e o escopo do que a gente vai fazer de entrega, muito legal. Aí dividido os grupos, né, e o Desk, ela faz uma abertura de chamada pública, para quem não sabe, é para que organizações cadastrem os seus desafios para que esses alunos possam responder em sala de aula. Então, é selecionado pelos professores e pelo PMI algumas desses desafios, e aí são apresentados para os alunos, e aí a professora, em conjunto com os alunos e o programa, fazem a seleção de quem vai ficar com cada um daqueles desafios. E aí, a cada encontro, né, desse hackathon, porque acaba sendo uma competição muito gostosa, né, uma concorrência emocionante que a gente vê, porque todo mundo quer fazer a melhor entrega, né, e é esse o valor do projeto. E, a cada encontro a gente vai trabalhando uma temática, de acordo com o PMK, e assim, a gente vai crescendo nesse desafio. No fim, é chamada uma banca avaliadora que não participou desse processo de condução, então é muito bacana. Tem os indicadores produzidos pelo PMI, que são repassados ali junto com a professora também, porque tem as notas da professora que ela vai fazendo o acompanhamento desses alunos. E aí, no fim, esses mentores escutam, né, o pitch que é realizado por cada grupo que foi formado em sala, porque tem semestres que tem mais grupos, tem semestres que tem 4, 5, né, grupos, né, Tati, diverge ali, às vezes, no número de alunos, mas aí tem a parte dessa avaliação do pitch, né, dessa a gente avaliava todos 100%, mas é importante também para entender a trajetória do aluno, ele também faz uma autoavaliação, ele consegue ter um entendimento do que ele poderia ter melhorado, né? Porque não é só sobre o final, mas esse caminho percorrido. Então, é tudo muito bem alinhavado por esse projeto, né? Que ele é agente de mudança, de fato. E aí, a gente faz nos 3 primeiros ali, faz uma apresentação desse projeto, e é colocado ali, o pessoal fica muito feliz, né, Tati, todo mundo fica, a gente se sente muito grato, e aí, às vezes, como essas meninas aí, que foi a primeira vez que eu tinha sido mentora, faz amizades que podem ser mentoradas aí pelo resto da vida, então é muito bacana. Eu acho que a escolha, né, do PM Canvas como uma metodologia para ser aplicada realmente foi uma escolha muito assertiva, né, porque realmente simplifica a visão de quem está tendo um primeiro contato, né, porque vê que aquilo é viável, né, é possível, né, um PMBOK lá de 500 páginas, né, você traduz, né, num formato de gestão à vista, onde você Claro, faz um o formato planejamento e a condução toda numa visão, né, e que traz, então, uma viabilidade para os alunos poderem aplicar aquilo, né, e que as organizações possam acompanhar, como você comentou, né, achei sensacional, né, e que era Sim, justamente uma das coisas que eu tinha separado aqui para ver com vocês, assim, a reação dos alunos, né, de utilizar essa ferramenta, né, e como é que é, assim, como é que vocês observam ali a prática dos alunos durante o hackathon, né, executando, botando em prática o que eles aprenderam no workshop, né? Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Certo, eu posso começar, Claro. Mili? Então, só assim, reforçando alguns pontos que a Mili trouxe. Como eu falei,
inicialmente, esse programa ele tem público-alvo. Na verdade, eu deixei de mencionar um dos nossos públicos desse programa, que são ONGs e OSCs, né? Organizações do terceiro setor. Então, esse programa ele nasceu, né, para atender, para disseminar a cultura de projetos para alunos de nível médio. Acabou que a gente se estendeu até para o nível fundamental, né? Então, alunos de instituições de ensino e também organizações do terceiro setor. E essa parceria, ela começa justamente na entrega desse workshop, que ele pode se estender para a mentoria. Em instituições de ensino de nível fundamental e médio, a gente até então entregou apenas ali o workshop com a dinâmica Hackathon. Já em instituições universitárias, né, no caso a universidade, e ONGs, a gente já entregou, além do workshop com a dinâmica, também um projeto de mentoria. Essa parceria com a UDESC, que se estende já desde 2024, desde 2023, né, no segundo semestre de 2023 que foi iniciado, muito pelo convite ali da universidade a gente executar esse workshop. Na primeira edição, no início da parceria, a gente executou esse workshop para alunos da disciplina de Administração Empresarial, Administração Pública e Economia. Na continuidade, já entrando no projeto de mentoria, a gente atende ali alunos da disciplina de Gestão de Projetos. Então, essa parceria é com o professor, né, da disciplina de Gestão de Projetos. Toda a seleção, toda a organização ali faz parte do trabalho interdisciplinar. Então, os alunos, eles fazem, todo o trabalho que eles fazem envolve várias outras disciplinas, mas a gente atua especificamente ali no apoio na parte de projetos, né, da disciplina de projetos. A universidade, ela seleciona as organizações que serão atendidas pelos alunos no semestre, e os alunos, durante o semestre, estruturam esse plano de projeto para ser entregue a essas organizações, e elas são responsáveis, teoricamente, a executarem. E aí, agora eu entro na sua pergunta. Como é que os alunos, como é que a gente percebe o impacto que é causado nesses alunos durante o workshop, durante os encontros de mentoria? Porque, assim, a estrutura é exatamente como a Billy falou. A gente tem um workshop em que a gente convida um facilitador para ministrar, né, o workshop sobre a ferramenta PM Canvas. É um workshop muito dinâmico, que a gente intercala entre conteúdo e dinâmica. Então, tem um momento que a gente explica que a facilitadora, no caso, explica como é que deve ser preenchido, como é a metodologia, como é que a ferramenta deve ser preenchida, e depois a gente dá uma pausa e leva os alunos para colocarem a mão na massa. Então, é a primeira etapa, depois a gente segue com o conteúdo, e, por fim, a gente finaliza a estruturação e passa para as apresentações em formato de pitch, que os alunos têm um tempo delimitado para apresentarem, e essa apresentação ela é avaliada pelos jurados que compõem a banca. Então, eles têm os requisitos ali de avaliação, desde a ideia, a viabilidade, desde a utilização correta da ferramenta, desde que esteja ali atrelado aos ODS, enfim. Depois que eles apresentam e que a banca avalia, a gente elege, a gente tem ali o grupo vencedor, que esse grupo ele é premiado. Depois desse workshop, a gente segue ali para o projeto de mentoria, em que daí entram agora os profissionais como mentores, que vão, durante o semestre, um encontro por mês, a ajudar os alunos a estruturarem esse plano. No final do semestre, a gente tem a apresentação desses projetos, de todos os projetos estruturados durante o semestre, para as organizações e os professores desse trabalho interdisciplinar. Então, os alunos, eles apresentam, eles fazem a entrega, é que nem a gente, né? Quando a gente finaliza um projeto, né, a gente faz a entrega dele, né? Então, os alunos, eles têm a mesma experiência, desde a negociação, definição de escopo, até a entrega. E aí, é na entrega que eles passam para as instituições, né, para os professores, o que foi trabalhado, o que foi estruturado, e é nesse momento que eu quero falar.
quão emocionante é essa entrega. Eu falei, teoricamente, a execução fica por parte das organizações, mas em quase todos os semestres nós tivemos grupos que executaram os projetos que eles estruturaram. E, assim, a gente teve uma mentora que a Amélia até citou, que foi a Neuza, e o grupo que a Neuza mentorou, eles estruturaram um projeto, eu não me recordo agora qual foi a comunidade, mas eles estruturaram um projeto para atender a demanda de uma comunidade aqui de Florianópolis, e o projeto foi uma feira de fazer carteira de trabalho, fazer documentos ali para aquela comunidade. Então, eles executaram, desde fazer alinhamento com os órgãos necessários, enfim. Então, eles executaram esse projeto. E a comunidade, com o plano, eles podem replicar. E no semestre de 2025.1, a gente teve o grupo que foi mentorado pela idealizadora desse programa, a Thais. Esse grupo ele atendeu a Associação Pedagógica Praia do Riso, e eles estruturaram um projeto que foi Bazar Solidário. Então, eles estruturaram e a organização ela pode replicar, né, esse projeto quando decidir, que a finalidade era captação de recursos, tá? E aí os alunos também executaram esse projeto. O grupo era formado basicamente por meninas, eram só meninas, então elas organizaram esse bazar na própria universidade, e a meta era arrecadar R$ 2.000, tá, nesse bazar. E elas conseguiram arrecadar R$ 12.000, já tirando ali todos os custos. Caramba. Nossa, eu fico emocionada. E assim, elas fazendo a entrega para a organização recebendo aquele. Foi uma emoção em sala de aula. Foi uma emoção das alunas que conseguiram fazer essa entrega, da organização que recebeu esse tesouro, esse projeto estruturado e ainda com recurso já captado desse projeto executado. Então, assim, foi extremamente emocionante, enriquecedor, e quem participa, e, na verdade, como eu falo, eu parabenizo muito as instituições de ensino que focam nisso, em estrutura, levar para que os alunos trabalhem em projetos que atendam a comunidade, porque estão formando profissionais, né, que estão preocupados com a sociedade, e parabenizo ao UDESC por esse trabalho interdisciplinar, por ali desenvolverem alunos, né, nessa disciplina, nesse curso de administração pública, a serem gestores públicos, né, que pensam na comunidade. Então está sendo trabalhado isso, e todo mundo sai ganhando, tá, Bruno? Desde a universidade, na verdade, né, começa ali pelos alunos, que eles ganham, além da teoria, a oportunidade de prática, ganha as organizações que recebem esses planos estruturados para executarem, ganha a universidade, né, por esse impacto e pela entrega que faz para a sociedade, desde o desenvolvimento desses profissionais até o apoio a essas organizações, ganha o PMI, né, por estar contribuindo ali, por estar contribuindo tanto com os alunos quanto com os profissionais que apoiam, que participam, ganham os profissionais, desde os jurados até os mentores, que a gente consegue captar. Então, esses profissionais, eles ganham de ter essa oportunidade de contribuírem com a formação de gestores públicos, de profissionais, e de também colaborar com a sociedade, né? Enfim, é um ganho de todas as partes. E, para finalizar minha fala, né, ressaltar a sinergia que eu tenho com esse programa, que foi justamente na sala de aula, na graduação, que eu tive contato com o gerenciamento de projetos. E hoje, poder voltar à sala de aula e promover ali
essa transformação, esse desenvolvimento, essa formação é muito gratificante. É como se fosse um retorno que eu estou dando do que eu recebi lá, sabe? Enfim, é isso. Nossa, é um verdadeiro ganha-ganha, né, para todos os stakeholders, né? Todos os envolvidos aí saem ganhando de alguma forma, né? Como você falou aí, e é uma superação de expectativa, né? Quando os exemplos que você deu, né, você viu que os alunos ficam tão envolvidos, né? Fazem uma dedicação tão bacana, né? Que teve esse caso aí que o pessoal superou em muito, né? As expectativas, né? 1000%. Então, mas aí eu queria comentar com vocês assim, e o desafio de trabalhar com os alunos é um desafio, obviamente, mas trabalhar também com as organizações de sociedade civil, né, e as ONGs, né, que muitas vezes elas não estão bem estruturadas ou não tem uma pessoa que tem o conhecimento também de gestão de projetos. Como é que é esse desafio para receber a demanda, né, o pessoal estruturar e entregar para eles executarem ou eles participarem com sinergia? Como é que funciona isso? Tem dois aspectos, né, Bruno? Assim, um do aluno que ele olha e fala assim, nossa, agora vou fazer um software aqui, vou fazer uma parceria com meu amigo, agora com o IA, eu já consigo pegar e colocar tudo lá para a organização. E aí ele tem aquele choque de realidade quando ele percebe o que a Tati mencionou. Às vezes eles não têm condições mínimas, né, para uma estruturação. E aí, no caso das organizações do terceiro setor, o risco sempre é a falta de recurso, né? Seja ele financeiro ou humano, porque eles têm esse desafio, né, de encontrar pessoas que possam estar sendo voluntárias também. E aí, os alunos precisam fazer esse gerenciamento de risco contínuo, né? E aí, o mentor faz esse papel, né, de conversar também com as organizações, a professora, a equipe da Tati, né, de estar fazendo esse alinhamento de escopo com a organização. Então, num primeiro momento, eles vêm e trazem as suas dores, aí a gente faz um refinamento desse trabalho, desse desafio, constrói um escopo em conjunto para esse entendimento claro, né? Ou na busca de recursos, como o que a Tati mencionou, ou na entrega de coisas assim, como workshops, como capacitação, a gente já fez treinamento das pessoas envolvidas, né? Isso a Tati estava falando, eu me lembrei que teve acho que uns 2 grupos que fizeram um ensino, né, de escrita de projetos para captação de recursos para as ONGs, então foi uma entrega também para que eles buscassem os recursos e das próximas vezes pudessem fazer sozinhos, né? Então a gente capacita essas ONGs em todos os setores, né? Eu acho que o agente de mudanças, ele causa maior impacto social porque ele muda culturalmente a organização. E ela está muito disposta a ouvir, porque não são todos, né, os projetos e programas que estão realmente interessados na sustentabilidade daquela organização que está fazendo parceria conosco. Então, ela olha para nós e fala, nossa, estou super disposta a uma consultoria desses alunos para nós, né, e a pessoa que está lá, às vezes, também é voluntária, né, vamos supor, a gente acho que teve um que era a Mocan, que era um voluntário que estava presidindo aquela organização, e aí foi feito rede social, foi feito o estatuto, foi desenvolvido todo esse processo em conjunto com a organização. Então ela olha e pensa, poxa, né, que como que eu faço essa gestão de risco? Vamos supor que aquele único voluntário lá ficou doente, o que eu faço? Então, a gente trabalha em conjunto com a organização para fazer um alinhamento de todos os possíveis riscos que vão ocorrendo durante o processo, mas o mais legal é ver que eles estão ali felizes e contentes que a gente consegue, desde que ajudar eles a criar um formulário, por exemplo, até captar um recurso, fazer com que eles entendam que às vezes não é só a escassez financeira o problema daquela organização, mas é esse entendimento de planejamento, né, do que eles vão tratar, de que forma que eles vão estar organizando os processos deles dentro da própria OSC. E vocês devem perceber ao longo do processo, né,
da mentoria, inclusive, né, uma mudança de postura, né, um amadurecimento desses estudantes à medida que eles entram de um jeito e saem de outro, né, não tem como, né, depois de passar por toda essa carga de conhecimento, de aplicação, de relacionamento profissional, né, que eles têm que colocar em prática, sem dúvida, né, eles devem sair de uma forma totalmente diferente, né, com a bagagem que eles recebem, né? Muitos deles relatam, Bruno, que assim, ó, eles desenvolveram a aula de liderança, que talvez não tenha sido tão emocionante ali nos primeiros semestres, acho que quarto que eles têm aula de liderança, que eles conseguem desenvolver melhor esse perfil atuando no projeto, que é muito engraçado, porque como eles têm que fazer esse alinhamento de expectativa, né, trabalhar com inteligência, convencer o colega daquilo que ele quer desenvolver, e também com a organização, eles acabam desenvolvendo outras soft skills que talvez não estivessem tão clara para eles, e que ele, nossa, eu achei que eu liderei bem esse projeto, então agora eu vou investir um pouco mais nisso, né? E é muito legal escutar esse relato deles, porque eles trazem justamente isso, que eles entraram um profissional nessa aula específica, né, que é um projeto Agente de Mudança, e eles saem dali com uma experiência prática, com uma outra visão de mundo. Se você ouvir os depoimentos deles, você vai perceber que todos eles tem essa mudança do antes e o depois do agente de mudanças, porque o fato deles terem essa vivência emocional ali junto, né, prática de hard, soft skills, não aprendi a técnica da gestão de projetos, mas como que eu lido isso na prática, de que forma que eu trabalho a liderança, que eu trabalho o gerenciamento, né, dos processos, de que forma que eu lido com a organização, com o meu stakeholder, mas também com a minha professora, né, com o mentor, com todo mundo. Então, eles saem transformados, e eu vejo que isso é riquíssimo, né? Que eles são profissionais melhores depois dessa experiência. Inclusive, nesse momento, a produção vai colocar para o pessoal que está assistindo alguns depoimentos de alunos que participaram do programa. Olá, tudo bem? Eu sou Yasmin. Meu nome é Alana. Nós somos estudantes de Administração Pública do 6º termo da ESAG. E nesse semestre a gente foi assessorado pelo PMI na disciplina de Gestão de Projetos Públicos e realizamos uma oficina que a minha colega vai contar um pouquinho mais sobre. Então, o nosso projeto seria uma oficina de compostagem junto com a Associação Pedagógica da Praia do Riso, que a associação, a organização escolhida no edital que a gente participou. A gente teve a orientação da mentora Thaís e da gerente de projetos Anne, que ajudou muito a gente nesse trabalho, desde a construção dos indicadores, das propostas, do impacto, até mesmo na gestão de riscos e também na construção dos resultados depois. A gente ficou muito feliz, acredito que foi um aprendizado muito grande e a gente conseguiu fazer uma entrega bem legal. A nossa experiência com o projeto de mentoria da PMI foi muito importante para a gente. Sem eles, a gente não conseguiria ter entregado o projeto que a gente apresentou hoje. Mais precisamente, a Tatiana e a Amanda tiveram ao lado da gente nesse projeto. A gente teve uma palestra da Eleonora, que ajudou bastante, facilitou a gente para executar o projeto que foi feito hoje para o Instituto Navegar. Repito, sem eles não seria possível a realização desse projeto. E o que impressionava mesmo era o suporte contínuo que a gente teve, e a gente tinha muitas demandas, eram muitas entregas diferentes dentro de um plano de projeto, e sempre que a gente precisava, eles estavam lá dispostos a nos dar uma força e a gente entendeu o melhor caminho para fazer essa entrega. Obrigado, PMI. E aí, falando sobre esses depoimentos, uma aluna até comentou, né, sem os mentores, não conseguiriam entregar o projeto. E aí eu queria perguntar para vocês assim, como que vocês equilibram o ajudar a fazer com deixar o aluno aprender fazendo? Eu vou iniciar, Tati, aí depois você me complementa, o que você acha? Ok. É um desafio quando você já tem experiência de sala de aula, Bruno, porque assim, ser professor não é a mesma coisa que ser mentor, não, tá? Aí é um desafio que a gente aprende muito. Eu acho que o PMI tem diversos cursos aí, e gratuitos, inclusive, de vários capítulos. Eu que vou no Paraná, Santa Catarina, Bahia, tenho vários colegas. Eu acho que vale a pena, para quem estiver nos ouvindo, também fazer esses cursos gratuitos que faz essa diferenciação do que é ser um mentor.
Mas mais do que isso, eu acho que os alunos, a forma com que eles recebem, né, como é ministrado esse primeiro workshop, faz com que eles entendam a diferença. Nós estamos ali para orientar. Então, nós somos mais consultivos, né? Eles vão desenvolvendo e eles olham para nós e falam assim, será que é esse caminho? Eu falei, não, a gente vai testar, né? Nós estamos aqui para tentativa e erro e verificar se isso é possível, com risco calculado, né? E essa orientação faz com que eles não tenham medo de dar o primeiro passo, de trabalhar com esse gerenciamento de risco calculado e que eles consigam se colocar como protagonistas desse projeto, porque aí eles se sentem capazes, né? Não, essa mentora aqui, ela não está fazendo para mim, ela está me conduzindo. Então, a gente aprende a fazer as perguntas certas para os grupos. Você olha, identifica o que ele está fazendo e tenta trazer a pessoa para a conclusão que ela deveria tomar, e você vai ajudando nesse processo de fala, né, e levando esses alunos para o melhor resultado. Já aconteceu também, não pense que tudo é maiores maravilhas, de alguns alunos fossem, mas eu não queria fazer assim, talvez essa forma fosse mais adequada. Mas aí a gente tenta mostrar, né, e aí trabalha muito forte essa questão do PMI Canvas, para entender, olha, se a gente não fizer esse processo, deixar um deles para trás, talvez o resultado lá na frente não seja esse. E já ocorreu de alguns entenderem, poxa, não fiz todo o processo. Então, não tive talvez o resultado adequado. E já me passaram feedbacks também em relação a isso, né? Tinha um outro grupo, Tati, não sei se tu vai lembrar, eu acho que o primeiro grupo que a Neuza, muito parceira minha, gente, ela faz outros projetos comigo, por isso que eu lembro muito dela. E esse grupo dela, é um grupo assim de alunos talvez não tão engajados, que não estavam assim muito motivados de fazer aquela atividade, eles queriam pular as etapas. Então, e isso fez com que eles observassem depois e eles mesmos disseram, olha, a gente não alcançou o mesmo resultado talvez de outros grupos, porque a gente não por falta de condução da mesa, mas principalmente porque nós não ouvimos o mentor, né, guiando durante esse processo. E é um desafio, não é simples, né? Hoje as diferenças culturais são grandes, as pessoas têm visões distintas de mundo, né? E o jovem hoje, ele vem muito mais informações para trazer para a gente, e isso enriquece, né? Mas aí a gente não pode fazer por eles, tem que orientar que eles tragam isso, né? Porque vai ser um aprendizado para a vida. Bacana. Muito bom, Lili. Quer complementar? Sim, é só para dizer assim que esse é um dos grandes desafios, tá? Na gestão desse programa, porque é o alinhamento das expectativas. Então, como responsáveis ali por esse projeto, a gente tem que alinhar as expectativas dos mentores e dos alunos, tá? Os mentores deixar bem claro qual será o papel deles, né? O papel é de apoiar, de orientar, de instruir, e não de executar, porque o mentor ele está ali nesse apoio, nessa atuação, justamente para colocar essa visão de mercado e contribuir para que os alunos entreguem a essas organizações projetos reais, factíveis, sabe? E que possam ser executados. Todo o conteúdo de cada etapa, ele é passado pelo professor da disciplina, né? Que nesses anos anteriores foi a professora Júlia. Então, ela passa toda a teoria sobre a gestão de risco, sobre o cronograma, e o mentor ele entra na parte prática, quando os alunos eles precisam pegar esse conhecimento adquirido na aula da disciplina e colocar ali naquele plano, sabe? Alinhando com aquela necessidade, com o que vai ser entregue, com o que precisa ser executado pela organização. Então, os alunos, a gente deixa claro que para eles que os mentores estão ali para apoiá-los e que eles que devem buscar os mentores. A gente tem uma carga horária mensal, presencial, e a gente também tem disponível uma carga horária remota, em que os grupos, né, eles criam
grupo de WhatsApp com os mentores, justamente para ter esse suporte remoto. Ali, quando a gente seleciona os mentores, a gente deixa claro sobre a necessidade ali daquela carga horária para atendimento remoto. Mas, assim, alinhar essas expectativas. Alunos que têm os mentores à disposição para apoiá-los, para orientá-los. E mentores que estão ali para apoiar e orientar, e não necessariamente para executar pelos alunos, tá? E, assim, eu vou deixar você seguir, não sei se você tem mais uma pergunta, mas tem uma outra coisa que eu acho importante falar, mas eu acho que pode ser em outro momento. Bom, a gente está... O papo está muito bom, né? Eu estou aqui fazendo a gestão do tempo aqui também, né? Mas o que eu queria ver com vocês, porque o programa é muito bom, né? A gente sabe que ele traz um ganho imenso para todas as comunidades, para todo mundo que puder participar, mas para o pessoal que está assistindo, né? Como é que eles fazem para poder participar, né? Até mesmo como mentor, como é que uma pessoa que tem experiência, que é um profissional já experiente no mercado, como é que ele faz para poder participar como mentor? E como que um professor universitário que se interesse pelo programa poderia trazer o programa para a universidade onde ele trabalha, para a cadeira lá de gestão de projetos onde ele trabalha? Como é que funciona isso? Muito boa pergunta. Assim, para contextualizar, o programa ele já passou, desde a sua criação, por 2 expansões, né? A primeira expansão foi ali quando a gente passou a atender universidades e organizações, e a expansão para o projeto, incluindo no programa o projeto de mentoria, né? E a gente segue em crescimento. Hoje eu estou como coordenadora de impacto social na diretoria de desenvolvimento profissional e impacto social do PMI, Santa Catarina, e estou em processo de formação da equipe e de planejamento. E eu já posso adiantar que no nosso planejamento a gente já tem previsto a expansão do programa, né, na sua estrutura ali de workshop, com hackathon e projeto de mentoria, nós vamos incluir um outro projeto. Em breve a gente volta, quem sabe, para poder falar sobre essa expansão. A gente já tem no nosso radar mais uma grande instituição de ensino aqui, que a gente vai fechar uma parceria. E como é que esses profissionais que estão nos assistindo, que se interessaram pelo programa, podem fazer para participar? Atualmente, nós estamos com vagas abertas para atuar como mentor, né, na UDESC ZAG, nessa disciplina de gestão de projetos, e estamos com vagas abertas, as últimas vagas, né, para jurado do hackathon, né, desse programa. Então, nesse semestre de 2026.1, nós vamos executar na UDESC ZAG o programa na sua estrutura de workshop com hackathon, que a gente agora está chamando de projeto, workshop Agente de Mudança, e vamos entregar também o projeto de mentoria. Então, por isso que essas vagas estão abertas. As vagas para avaliador do hackathon, que compõe ali o projeto de workshop, e vagas para mentor, que compõe ali o projeto de mentoria, tá? Estamos nos últimos dias ali dessa vaga, né, para inscrição, e, assim, basta acessar o site do PMI, Santa Catarina, lá tem os requisitos da vaga. Nesse momento, a gente não está exigindo que seja afiliado do capítulo, né, que seja membro do PMI Santa Catarina. Tem ali os requisitos que quem atende pode, sim, se inscrever e passar pelo processo ali de seleção, tá? Então, convido a todos... É bom comentar, né, que
Desculpa, Anne. É bom Aham. comentar que hoje é 28 de março de 26, né? Então, não sei quando é que o pessoal vai estar assistindo aqui esse episódio, Sim. né? Então, pode ser que ao acessar não esteja mais disponível, mas existem outros programas que ocorrem ao longo do ano, né? Isso, na verdade, o programa Agente de Mudança, ele ocorre, na verdade, a execução do programa na universidade, ele ocorre por semestre. Então, é só ficar ali atento ao início de cada semestre se existe ou não vaga aberta para a atuação nesse programa, tá? E aí, as organizações, as instituições de ensino que tiverem interesse nesse programa, é só entrar em contato, tá? Com a gente aqui do PMI, que vão ser direcionadas, e a gente pode entregar o programa, né, na sua estrutura completa ou apenas o workshop, tá? Então, a gente entrega apenas o workshop, mas a gente não entrega apenas o projeto de mentoria, porque a mentoria, ela está atrelada a essa ideia estruturada no projeto do workshop. Então, tanto escolas quanto organizações, universidades que se interessaram pelo programa, a gente está totalmente aberto para parcerias, tá? É só entrar em contato. Isso. Os contatos vão estar na descrição do vídeo, né? Vai ter o LinkedIn aqui da Anne e da Mili, e a gente vai ver se coloca o e-mail também, né? O e-mail de contato, mas as informações vão estar aqui disponíveis para vocês poderem acessar. Bom, a gente está chegando ao final, né, do nosso podcast, né? Que foi uma conversa super fluida, né? Gostei bastante de conversar com vocês e conhecer um pouco mais dos agentes de mudança. Tenho certeza que quem está nos assistindo, né, curtiu, né, conhecer um pouco mais disso. E eu queria pedir para vocês deixarem aí uma mensagem final, né, para quem acredita que gerenciamento de projetos pode ser um agente real de transformação social, né? E se vocês quiserem complementar algo mais, né, sobre o programa, fiquem à vontade. Deixar a Tati finalizar, que ela é ótima nisso, tá? Então, pessoal, para quem está nos assistindo aqui, nos ouvindo nos canais ali disponíveis do PMI, eu gostaria de dizer que nós, como profissionais de gestão de projetos, nós temos um dever, eu falo sempre isso para todo mundo que trabalha comigo em gestão de projeto, que é a transferência do conhecimento que a gente acumula, né, com o tempo que a gente está exercendo o nosso trabalho na sociedade. E ser mentor desse projeto Agente de Mudanças ou de outro projeto ligado ao PMI, ou se você faz mentoria em outras instituições, não é só ensinar, né? A gente reaprende a cada projeto e reaprende também com as novas gerações, né, com as novas pessoas. Então, venha trabalhar junto conosco. Se você é aluno e está nos escutando, leve para sua professora de gestão de projetos, para o seu professor, para a sua instituição. Saiba que o PMI também dá workshops desse processo com o PM Canvas e pode ajudar você. E saibam que a teoria, tudo aquilo que a gente aprende é um mapa, né? E o terreno para a gente executar as coisas pode ser qualquer organização, seja ela uma organização não governamental, seja uma instituição do terceiro setor, uma empresa privada, e nós precisamos olhar esse mapa e seguir o caminho da melhor forma. Usem o PMI, o Projeto Agente de Mudanças, como um laboratório, como uma oportunidade de colocar em prática todos os aprendizados e de parcerias como essa, né, que a gente pode aprender uns com os outros. Muito obrigada pelo convite, uma honra estar aqui, os meus contatos, sim, estão à disposição, o que precisarem, estarei com vocês. Perfeito. E, assim, é uma frase clichê, mas é o que também descreve esse programa. Se você quer fazer a diferença no mundo, essa diferença que você quer fazer, ela deve começar por você, né? Você é o grande agente você pode ser o grande agente de mudança,
tá? Dessa mudança que você quer ver. E o programa de agente de mudança, ele tem justamente esse propósito de potencializar a economia de projetos, fortalecer a sociedade, capacitar organizações, capacitar indivíduos para que tornem ideias em realidade. Tá? E a sua participação, se você se interessou por esse programa, mas não tem possibilidade de atuar como um jurado ou como um mentor, mas você pode ser patrocinador, a gente também está aberto, tá? Para patrocínio desse programa. E na coordenação de impacto social, a gente tem muitas outras ações a realizar, e espero que a gente possa contar com todos vocês nessas ações de impacto social que a gente pretende entregar para a sociedade. Tá? Então, também fica aqui o convite para quem quiser fazer parte do time do PMI, temos algumas vagas abertas, e há sempre oportunidades, né, de colaborar para além de programas, enfim. Então é isso, agradeço o convite, agradeço a oportunidade de falar desse programa que espero que o impacto que ele causa em mim, eu tenha conseguido transferir um pouquinho para vocês, né, e que tenha impactado vocês de alguma forma, tá? Então, é isso, estamos disponíveis para qualquer dúvida que possam ter, enfim. Obrigada. Olha, eu que agradeço. E eu queria encerrar aqui com uma frase do professor Edson, né, que falou no episódio 1, que ele disse assim, né, coisas boas acontecem para quem está junto com o PMI. E, de fato, né, só coisa boa, né, porque a gente traz conhecimento, a gente traz desenvolvimento profissional, né, pessoas que gostam do que fazem e que sentem prazer em estar compartilhando esse conhecimento, né? Então, foi muito oportuna essa frase dele e eu realmente guardei aqui para mim, para usar, né? Porque realmente é muito interessante. E, então, gostaria de agradecer imensamente a participação das convidadas aqui presentes, Ana e Milena, a Mili, e foi um prazer ter essa conversa com vocês. Acredito que quem nos acompanhou até aqui também curtiu bastante. Obrigado pela audiência. Não se esqueça de curtir esse vídeo, nos seguir e compartilhar com quem está construindo uma carreira em gestão de projetos, né? E um grande abraço e até o próximo episódio do PMI Santa Catarina Podcast.